Imagine acordar de manhã, olhar o termômetro e ver menos 60 graus Celsius. Você respira fundo e suas narinas literalmente congelam por dentro. Joga água fervente no ar e ela vira neve antes de tocar o chão. Parece ficção científica? Pois é exatamente assim que milhares de pessoas vivem todos os dias na Rússia, no país mais frio do mundo. Como é possível sobreviver num lugar onde o próprio ar parece morder sua pele? Como crianças vão à escola? Como adultos trabalham? Como famílias inteiras prosperam em condições que fariam qualquer brasileiro implorar por misericórdia? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos de um dos ambientes mais extremos do planeta e vai entender que o ser humano é muito mais adaptável do que você imagina. Vamos entrar juntos na Sibéria, a terra do frio absoluto, e conhecer um mundo que desafia tudo que conhecemos sobre conforto e sobrevivência. Quando falamos do país mais frio do mundo, estamos falando da Rússia, mais especificamente da região da Sibéria. Esse território imenso ocupa a maior parte do norte asiático do país e é maior que o Brasil inteiro. Para você ter ideia, a Sibéria tem mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, quase o tamanho da Antártida habitada. Dentro dessa imensidão gelada, dois lugares disputam o título de local habitado mais frio da Terra, Oymyakon e Verkhoyansk. Ambas são pequenas vilas na região de Yakutia, também chamada de Sakha, no extremo nordeste da Sibéria. Estamos falando de lugares que ficam a mais de 5.000 quilômetros de Moscou, praticamente isolados do resto do mundo durante boa parte do ano. Oymyakon tem cerca de 500 habitantes e já registrou oficialmente menos 67,7 graus Celsius em 1933. Alguns relatos não oficiais falam em temperaturas ainda mais baixas, próximas de 70 graus negativos. Para comparar, o inverno mais rigoroso de São Joaquim, em Santa Catarina, chega no máximo a menos 10 graus. E isso já é notícia nacional no Brasil. Esse assunto fascina porque mostra a incrível capacidade humana de se adaptar. Não estamos falando de uma estação científica com 3 pesquisadores treinados. Estamos falando de comunidades inteiras, com escolas, mercados, famílias, com crianças pequenas, idosos, vida acontecendo de verdade. Como essas pessoas transformaram o inferno gelado em lar? Esse é o mistério que vamos desvendar. Agora imagine o mapa. Se você pegar um globo terrestre e subir bem no topo, quase tocando o Círculo Polar Ártico, vai encontrar a Yakutia. A região fica numa latitude tão extrema que no inverno o sol mal aparece. São apenas 3 ou 4 horas de uma luz fraca, quase crepuscular, que deixa tudo num tom azulado constante. No verão, acontece o oposto. O sol praticamente não se põe. Mas mesmo com luz 24 horas, a temperatura raramente ultrapassa 25 graus, porque o solo está permanentemente congelado por baixo. Vamos aos números que vão fazer você repensar o que significa frio. Em Yakutsk, a capital da região de Yakutia, a temperatura média em janeiro fica entre menos 38 e menos 45 graus Celsius. A média. Isso significa que é normal, cotidiano, rotineiro. As pessoas não cancelam a vida por causa disso. O recorde mundial de frio num lugar habitado pertence a Oymyakon, menos 67,7 graus em 1933. Mais recente, em 2018, termômetros não oficiais marcaram menos 68 graus. Para você entender a violência desse frio, nessa temperatura, qualquer parte exposta da sua pele congela em menos de 5 minutos. Suas lágrimas congelam antes de rolar pelo rosto. Yakutsk é a maior cidade construída inteiramente sobre permafrost. O solo permanentemente congelado. Tem mais de 280 mil habitantes.
Todas as construções ficam sobre estacas de concreto elevadas, porque se você apoiar uma casa diretamente no chão, o calor interno vai derreter o permafrost e a construção toda afunda. Imagina construir uma cidade inteira pensando nisso. Os carros em Yakutsk têm um ritual peculiar. Muitos motoristas deixam o motor ligado o dia inteiro durante o inverno. Desligar significa arriscar que o óleo do motor congele e o carro simplesmente não ligue mais. Gasolina comum congela a menos 40 graus, então usam combustíveis especiais. Baterias comuns duram menos de um ano nesse clima. A economia da região gira em torno de mineração. A Yakutia produz cerca de 25% de todos os diamantes do mundo. Também há extração de ouro, carvão e gás natural. A temperatura extrema, curiosamente, ajuda. O solo congelado estabiliza as minas e facilita certos tipos de escavação. Um dado recente preocupa os cientistas. Desde 2010, a temperatura média da Sibéria subiu cerca de 3 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas o permafrost está derretendo em ritmo acelerado. Prédios começam a rachar. Estradas afundam e há liberação de metano, um gás de efeito estufa muito potente que estava preso no solo congelado há milhares de anos. Esse aquecimento não torna a vida mais fácil. Na verdade, está criando novos problemas para uma infraestrutura pensada para o frio extremo permanente. Para comparar com o Brasil, nossa temperatura mais baixa registrada oficialmente foi menos 17,8 graus em Caçador, Santa Catarina, em 1995. Nossa geada já vira evento. Lá, menos 40 graus é terça-feira normal. A Sibéria é um território de contrastes brutais. Imagine uma planície imensa, coberta de floresta de taiga, pinheiros baixos, resistentes, que parecem eternamente curvados pelo peso da neve. No inverno, tudo fica branco até onde a vista alcança. O céu se confunde com o chão. Não há horizonte, só branco. O permafrost é a fundação invisível de tudo. Ele é uma camada de solo, terra, rochas, areia, que permanece congelada o ano inteiro, há séculos, em alguns lugares há milhares de anos. Essa camada pode ter centenas de metros de profundidade. Durante o curtíssimo verão siberiano, apenas os primeiros 50 centímetros a 1 metro da superfície descongelam. O resto continua duro como concreto lá embaixo. Isso cria um problema fascinante. Você não pode plantar quase nada. Não dá para cavar poços facilmente. Quando chove no verão, a água não tem para onde escoar, porque o subsolo está impermeável. O resultado são lagos rasos por toda parte e um terreno pantanoso e instável durante os poucos meses de degelo. Os rios da Sibéria congelam com espessuras impressionantes, mais de 1,5 metro de gelo sólido. Isso transforma os rios em estradas durante o inverno. Caminhões pesados trafegam sobre o rio Lena, que tem mais de 4.000 quilômetros de extensão. Existem até sinalizações de trânsito sobre o gelo. No verão, quando tudo derrete, essas mesmas regiões ficam completamente isoladas, acessíveis apenas por barco ou avião. A fauna da região é pura adaptação extrema. As renas, por exemplo, têm cascos que se ajustam sazonalmente. Ficam mais afiados no inverno para não escorregar no gelo. O urso pardo siberiano hiberna até 7 meses por ano. Os cavalos Yakut, uma raça local, desenvolveram uma pelagem tão densa que conseguem pastar ao ar livre mesmo a menos 50 graus. Eles cavam a neve com os cascos para encontrar capim seco por baixo. Há também o boi almiscarado, que parece um búfalo peludo gigante, e a raposa do Ártico, com sua pelagem branca no inverno e acinzentada no verão. O lobo siberiano é maior e mais robusto que lobos de outras regiões, com camadas extras de gordura e pelos mais longos. Até os peixes têm adaptações. O peixe homo do lago Baikal tem uma espécie de anticongelante natural no sangue. A paisagem muda radicalmente com as estações.
No inverno, a Sibéria é monocromática: branco, cinza, azul pálido. Silenciosa. O frio é tão intenso que absorve os sons. Sua voz não viaja longe, tudo parece abafado. No verão, em junho e julho, acontece uma explosão de vida. Flores brotam em questão de semanas, insetos aparecem aos milhares, os dias se estendem infinitamente, mas dura pouco. Em setembro, a neve já começa a voltar. Como é, afinal, viver no lugar mais frio da Terra? Vamos começar pelo básico: sair de casa. As pessoas usam múltiplas camadas de roupa. Não é exagero usar 5 ou 6 peças sobrepostas. A roupa íntima térmica é essencial, seguida de lã, depois peles naturais de rena ou raposa, e por cima um casaco impermeável que corta o vento. Os casacos locais têm capuzes forrados com pele de lobo ou cachorro, que ajuda a aquecer o ar antes de você respirá-lo. Os rostos ficam quase completamente cobertos. Sobrancelhas e cílios acumulam cristais de gelo. As pessoas aprendem desde cedo a respirar devagar pelo nariz, aquecendo o ar antes que ele chegue aos pulmões. Respirar rápido pela boca pode causar feridas internas. O ar está literalmente afiado de tão frio. As escolas funcionam normalmente até menos 52 graus Celsius. Abaixo disso, elas fecham, mas não porque o frio seja insuportável. É porque os ônibus escolares param de funcionar com segurança. As crianças, quando vão à escola, usam roupas tão volumosas que mal conseguem abaixar os braços. Dentro das salas de aula, porém, o aquecimento é potente. Elas tiram as camadas externas e ficam em roupas normais, como qualquer escola do mundo. A alimentação é outro universo. Carne e peixe são consumidos crus e congelados. Um prato tradicional chamado stroganina consiste em fatias finas de peixe congelado, temperadas apenas com sal e pimenta. Parece estranho, mas faz sentido. O peixe congela tão rápido depois de pescado que as bactérias não têm tempo de se desenvolver. É seguro e nutritivo. Sopas quentes e caldos são consumidos várias vezes ao dia. Chá preto forte, quase fervendo, é praticamente uma constante. As pessoas bebem litros por dia para manter o corpo aquecido por dentro. Vegetais frescos são raros e caros. Tudo que é verde precisa vir de avião de outras regiões, ou ser cultivado em estufas aquecidas, o que encarece brutalmente. Uma alface em Yakutsk pode custar o equivalente a R$ 20 no inverno. Por isso, conservas, picles, batatas e grãos secos dominam a dieta. A autossuficiência é vital. As casas são construídas como fortalezas térmicas. Paredes com isolamento triplo, janelas de vidro triplo, portas duplas que criam um espaço intermediário chamado tambur, uma espécie de antecâmara que impede o ar gelado de entrar direto. O aquecimento vem de caldeiras a carvão, madeira ou gás natural. Algumas regiões usam usinas termoelétricas que distribuem água quente por tubulações subterrâneas. O sistema de aquecimento centralizado herdado da era soviética. Os canos de água e esgoto não podem ficar enterrados no permafrost. Então correm por cima do solo em estruturas metálicas isoladas chamadas utilidors. Você vê essas tubulações enormes cruzando as cidades, aquecidas para não congelar. Parece ficção científica, mas é engenharia de sobrevivência. A economia local é surpreendentemente ativa. Yakutsk tem shopping centers, cinemas, restaurantes, vida noturna. As pessoas não hibernam, elas se adaptam. Há mercados de rua mesmo a menos 40 graus, com vendedores usando aquecedores portáteis a gás. O comércio de peles e artesanato tradicional continua forte. Mineração de diamantes, ouro e metais raros emprega milhares. E o turismo está crescendo. Sim, há quem pague para experimentar o frio extremo. Transporte é desafiador. Além dos carros que ficam ligados, há ônibus especiais com aquecedores internos potentes. Aviões voam o ano todo,
mas os aeroportos têm protocolos rigorosos. Abaixo de menos 55 graus, voos podem ser cancelados porque o combustível de aviação começa a ficar viscoso. E tem a tecnologia moderna convivendo com o antigo. Jovens de Yakutsk usam Instagram, TikTok, jogam online, pedem comida por aplicativo, mas também sabem fazer fogo com gravetos úmidos, caçar perdiz, preparar pele de rena. É um equilíbrio entre dois mundos. Isso nos leva à pergunta: como tudo isso começou? A história humana na Sibéria é muito mais antiga do que parece. Há evidências de que povos nômades, caçadores-coletores, viviam na região há pelo menos 40 mil anos. Eram grupos pequenos que seguiam manadas de mamutes, renas e bisões. Eles dominavam o fogo, usavam peles de animais e construíam abrigos semi-enterrados para se proteger. Sobreviver ali sempre foi uma questão de conhecimento profundo da natureza. Por volta do século XIII, tribos como os Yakuts ou Sakha se estabeleceram na região. Eles eram criadores de cavalos e gado, originários de áreas mais ao sul, que migraram em busca de novos territórios. Desenvolveram técnicas incríveis de preservação de carne pelo frio natural, construíram casas de madeira elevadas e criaram uma cultura rica em mitos sobre espíritos do gelo e da floresta. No século XVI, o Império Russo começou sua expansão para o leste. Cossacos, exploradores e soldados russos cruzaram os Urais e avançaram pela Sibéria buscando peles valiosas, especialmente de zibelina. Em 1632, fundaram a cidade de Yakutsk, às margens do rio Lena. A partir daí, a Sibéria foi sendo incorporada oficialmente ao território russo. Durante os séculos seguintes, a Sibéria ganhou uma reputação sombria. Era o destino de exilados políticos e criminosos. O regime tsarista enviava dissidentes para campos de trabalho forçado no frio extremo. Escritores como Dostoiévski foram exilados lá. A própria geografia servia de prisão. Fugir era praticamente impossível. Com a Revolução Russa em 1917 e a formação da União Soviética, a Sibéria se tornou central na estratégia de industrialização forçada de Stalin. Nos anos 1930 e 40, milhões de prisioneiros políticos foram enviados para os gulags, campos de trabalho nas regiões mais remotas e frias. Eles construíram estradas, ferrovias, minas. As condições eram brutais. E muitos não sobreviveram. Esse período deixou marcas profundas na memória coletiva. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo soviético investiu pesado na exploração de recursos naturais da Sibéria: petróleo, gás, minerais. Cidades inteiras foram planejadas e construídas do zero. Trabalhadores recebiam salários mais altos e benefícios para aceitar viver no frio extremo. Nascia uma nova identidade siberiana, não mais de exílio, mas de pioneirismo e orgulho. Com o colapso da União Soviética em 1991, muitas dessas cidades perderam apoio estatal. Populações migraram de volta para o oeste, mas as comunidades que permaneceram desenvolveram um senso ainda mais forte de pertencimento. Hoje os siberianos têm orgulho de sua resistência. O frio moldou não apenas suas casas, mas sua identidade. E dessa adaptação histórica nasceram costumes únicos que vamos explorar agora. Os siberianos não veem o frio apenas como adversário. Eles o transformaram em parte da identidade cultural. Em Yakutsk e Oymyakon existem festivais anuais celebrando o inverno. O Pole of Cold Festival reúne moradores e visitantes para competições de escultura de gelo, corridas de trenó puxado por renas, mergulhos em lagos congelados. Sim, eles fazem buracos no gelo e pulam na água a menos 40 graus no ar. E concursos de resistência ao frio. A culinária é um símbolo de sobrevivência criativa. Além da stroganina que mencionamos, há pratos como o sugei, fígado de peixe cru congelado, e o kerké,
Um ensopado denso de carne de cavalo, batata e cebola, que é preparado em grandes quantidades e congelado em blocos. Você literalmente corta pedaços do ensopado congelado e aquece quando precisa. É como um marmitex natural que dura meses. O chá não é apenas bebida, é ritual. As famílias se reúnem várias vezes ao dia para tomar chá forte com leite, manteiga e até sal. Uma tradição herdada de povos nômades. Há também o kumis, uma bebida fermentada de leite de égua, levemente alcoólica, consumida em ocasiões especiais. A arquitetura tradicional, Yakut, é fascinante. As casas antigas, chamadas balagan, eram feitas de troncos grossos de larício, uma árvore conífera resistente ao frio, com telhados inclinados cobertos de terra e grama para isolamento extra. A porta ficava sempre voltada para o leste, acreditando-se que o sol nascente traria proteção. Janelas eram pequenas e poucas, para conservar calor. As roupas tradicionais são verdadeiras obras de arte funcionais. Mulheres Yakut costuravam casacos de pele de rena, decorados com bordados coloridos e pedrarias. Botas de pele de foca eram isoladas com grama seca dentro, criando camadas de ar que retinham calor. Luvas tinham cordões para não se perderem na neve. Tudo era pensado para salvar vidas. A música e a dança também refletem o ambiente. Instrumentos tradicionais como o komus, uma espécie de harpa de boca de metal, produzem sons que imitam o vento, o galopar de cavalos, o estalar do gelo. Danças circulares ao redor do fogo celebram o verão e pedem proteção dos espíritos do inverno. E tem algo surpreendente. A Sibéria virou trend nas redes sociais. Influenciadores de Yakutsk fazem vídeos mostrando o dia a dia extremo. Jogar água fervente, que vira neve instantaneamente. Congelar roupas molhadas em segundos. Mostrar cílios cobertos de gelo. Uma influenciadora chamada Kyun B, de Yakutsk, tem milhões de seguidores e mostra looks de moda adaptados ao frio extremo. Ela mistura modernidade e tradição, tornando a Sibéria visualmente fascinante para o mundo. Os siberianos têm um ditado: o frio não é problema, roupas ruins são problema. Isso resume a mentalidade, resiliência, adaptação e um orgulho feroz de conseguir prosperar onde outros considerariam impossível. Agora vamos para aquelas curiosidades que fazem seu queixo cair. Coisas que você precisa ver para acreditar. Primeira curiosidade: água fervente que vira neve. Literalmente. Quando a temperatura está abaixo de menos 40 graus, se você jogar uma panela de água fervente para o ar, ela se transforma instantaneamente numa nuvem de cristais de gelo antes de tocar o chão. Por quê? O choque térmico é tão brutal que a água evapora e congela quase simultaneamente. Virou febre na internet e todo turista que vai para lá tenta fazer. Segunda, carros ligados 24 horas. Não é exagero. Estacionamentos em Yakutsk têm estruturas cobertas com aquecedores para os carros, mas muita gente simplesmente deixa o motor funcionando o dia todo. Tem até filas de carros ligados na rua, com motoristas que entram, dirigem, estacionam e saem, deixando o carro roncando. Desligar e religar pode significar chamar um mecânico com maçarico para descongelar o motor. Terceira curiosidade: roupas que congelam em pé. Se você lavar uma calça jeans e pendurar no varal a menos 30 graus, em 10 minutos ela está dura como papelão. Dá para colocá-la em pé no chão e ela não cai. Moradores fazem isso de brincadeira. Congelam camisetas, calças, até cuecas em posições engraçadas para fotos. Quarta, o termômetro de Oymyakon que quebrou. Existe uma piada local real. O termômetro principal da vila marcava até menos 68 graus. Num inverno especialmente brutal, ele quebrou porque a temperatura desceu além do limite que o instrumento conseguia medir. A piada é que nem o termômetro aguentou o frio. Quinta curiosidade: celulares desligando sozinhos. Baterias de lítio perdem carga rapidíssimo no frio extremo.
É comum o celular desligar do nada quando você está na rua. Por isso, os moradores carregam os celulares nos bolsos internos, perto do corpo, ou usam capas térmicas especiais. Alguns turistas chegam lá animados para fotografar e em 5 minutos o iPhone desliga. Frustrante, mas real. Sexta, animais absurdamente resistentes. Os cavalos Yakut não só sobrevivem, como engordam no inverno. Eles têm uma camada de gordura subcutânea que funciona como isolante térmico natural. E tem mais. Eles literalmente esquecem de tremer. O tremor muscular que humanos usam para gerar calor foi substituído por metabolismo modificado que gera calor direto das células. Isso é evolução em ação. Sétima curiosidade. Óculos congelam no rosto. Quem usa óculos de grau tem um problema extra. O vapor da respiração congela nas lentes instantaneamente. Em segundos, você fica cego. Por isso, muitos preferem não usar óculos na rua ou usam máscaras especiais que desviam a respiração para baixo. E a última, que é adorável, crianças brincando a menos 30 graus. Parece absurdo, mas crianças locais brincam na neve normalmente. Fazem bonecos de neve, deslizam entre nós, jogam bola de neve. Claro, com roupa adequada e supervisão, mas elas consideram isso normal. Mais de 1 hora fora de casa não é recomendado, mas para elas, brincar no frio extremo é tão comum quanto para crianças brasileiras brincarem no calor. Agora vamos para um lado mais sério e complexo. Viver no lugar mais frio do mundo tem glamour nas redes sociais, mas a realidade traz desafios profundos. O primeiro grande problema é o isolamento. Muitas vilas e cidades pequenas ficam completamente isoladas durante meses. Estradas se tornam intransitáveis. Rios congelados viram as únicas rotas de transporte e voos podem ser cancelados por semanas. Isso significa acesso limitado a produtos básicos, medicamentos, atendimento médico especializado. Uma emergência de saúde pode se tornar fatal simplesmente porque não há como sair. A economia é sazonal e frágil. A mineração domina, mas empregos são instáveis. Quando uma mina fecha, cidades inteiras entram em declínio. Jovens estão migrando para regiões mais temperadas em busca de oportunidades. A população de muitas vilas siberianas está envelhecendo e diminuindo. E tem a grande tensão climática, o derretimento do permafrost. Desde o início dos anos 2000, cientistas observam degelo acelerado em áreas que deveriam permanecer congeladas. O que isso significa? Prédios racham, estradas afundam, oleodutos se rompem. A infraestrutura inteira foi projetada para solo permanentemente congelado. Quando ele descongela, tudo colapsa. Há também o risco ambiental. O permafrost armazena quantidades enormes de metano e dióxido de carbono, gases presos no gelo há milênios. Quando ele derrete, esses gases são liberados na atmosfera, acelerando ainda mais o aquecimento global. É um ciclo perigoso. Cientistas estimam que há mais carbono preso no permafrost do que em todas as florestas do mundo combinadas. Em 2020, houve um vazamento massivo de diesel em Norilsk, uma cidade siberiana, causado pelo colapso de tanques de armazenamento que afundaram por causa do degelo. Mais de 20.000 toneladas de combustível vazaram, contaminando rios. Foi considerado um dos piores desastres ambientais da Rússia moderna. Do lado social, há questões de identidade e autonomia. Os povos indígenas da Sibéria, como os Saka, Evenks e Dolgans, lutam para preservar suas línguas, tradições e territórios. A exploração de recursos naturais frequentemente entra em conflito com modos de vida tradicionais baseados em pastoreio de renas e caça. O governo russo tem investido em novas tecnologias de construção adaptadas ao permafrost instável, mas é caro e lento. Também há projetos de diversificação econômica, incentivando o turismo de aventura e desenvolvimento tecnológico.
Mas os desafios são grandes. Por outro lado, há resiliência impressionante. Comunidades locais estão se organizando, documentando conhecimentos tradicionais de adaptação ao frio, criando cooperativas de artesanato e guias turísticos. Jovens estão voltando com ideias novas, misturando sabedoria ancestral e inovação moderna. A Sibéria está numa encruzilhada. O frio extremo moldou sua história, mas o futuro é incerto. As pessoas que vivem lá não querem ser esquecidas nem romantizadas. Querem ser vistas como são, adaptáveis, fortes e determinadas a continuar chamando aquele lugar impossível de lar. Quando começamos este vídeo, eu te perguntei: como é possível sobreviver no país mais frio do mundo? Agora, você tem a resposta. Não é apenas sobrevivência, é vida plena, é adaptação, é orgulho, é engenhosidade humana levada ao extremo. Desde os primeiros caçadores de mamutes até os influenciadores de hoje que postam fotos de cílios congelados, os siberianos provaram que o ser humano pode transformar o impossível em cotidiano. Eles construíram cidades sobre gelo eterno. Criaram culturas ricas em lugares onde a natureza parece dizer: você não pertence aqui. E continuam lá, resistindo, se adaptando, prosperando. Imagine agora a cena final. Uma criança de Yakutsk sai de casa numa manhã de menos 40 graus, usando suas camadas de roupa como armadura. Ela caminha pela neve que range sob as botas, o vapor da respiração formando nuvens ao redor do rosto. O sol fraco reflete no gelo, criando um brilho pálido e bonito. Dentro da mochila, uma garrafa térmica com chá quente. No bolso, um celular que ela mantém próximo ao corpo para não desligar. Ela chega na escola, tira as camadas externas, se senta ao lado dos amigos e estuda, ri, sonha com o futuro, como qualquer criança em qualquer lugar do mundo. Essa é a verdadeira maravilha da Sibéria. Ela nos lembra que o ser humano é infinitamente adaptável, que podemos encontrar lar nos lugares mais improváveis, que o extremo nos ensina não apenas a sobreviver, mas a viver com significado. Se você curtiu essa viagem pelo frio absoluto, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, qual outro extremo do planeta você quer explorar comigo? O deserto mais seco? A montanha mais alta? A cidade mais isolada? Vamos juntos descobrir como o ser humano vive nos limites do possível. E lembra, o frio não é problema. Roupas ruins são problema. Até o próximo vídeo.